pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a doutora Olivia Clay, sou psicóloga, doutora em filosofia e aqui comigo você vai aprender tudo o que você precisa para ser feliz no amor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 formas de pensar que te mantêm aprisionado em relacionamentos sem futuro. Primeiro eu preciso explicar que essas 3 formas de pensar são o que a gente chama na psicologia de erros cognitivos ou vieses cognitivos. São maneiras irracionais, são maneiras comprovadamente irracionais de se pensar, mas que nós adotamos com muita facilidade no dia a dia e que acabam ditando o nosso comportamento e assim afastando a gente dos nossos objetivos. E eu tô considerando aqui nesse vídeo que o seu objetivo é encontrar um relacionamento amoroso leve, gostoso, satisfatório, que te faça ser feliz com a pessoa que você ama, certo? Então, essas 3 formas de pensar vão fazer com que você continue investindo ou tenha dificuldade de sair de relacionamentos que não têm futuro. Então fica comigo até o final e depois me diz se você sofre com algum desses 3 erros cognitivos. Então vamos lá, vamos falar do primeiro erro cognitivo, que é chamado de custo irrecuperável. O que quer dizer esse erro cognitivo do custo irrecuperável? Esse é um conceito que nasceu lá na economia comportamental, que diz o seguinte: existem certos investimentos que você faz que dão errado e que não existem formas, infelizmente, de você recuperar significativamente o investimento que você fez. Ou seja, aquele custo está irremediavelmente perdido. Isso vale para investimentos financeiros, mas vale também para esforço e tempo que a gente emprega em alguma atividade ou em algum relacionamento. E talvez você já tenha vivido isso em várias áreas da sua vida. Falando primeiro da área dos relacionamentos amorosos, quando você já está há 1 ano... Putz, começou um mega barulho de obra aqui no fundo. Espero que vocês ainda consigam me ouvir bem. Me desculpem por esse inconveniente. Então vamos lá. Quando você já tá num relacionamento com uma pessoa há 1, 2 anos, você começa a pensar: meu Deus, olha quanto tempo eu perdi com essa pessoa. Eu não posso abrir mão desse relacionamento agora porque eu não vou ter como recuperar o tempo perdido. Vamos passar agora para a analogia com os investimentos, que eu acho que fica mais claro pra gente, né? Como que essa forma de pensar é irracional. Imagina que você botou dinheiro num investimento ruim, tá? Você botou 100 reais num investimento que não deu certo e você perdeu os seus 100 reais. E aí você, puxa, mas será que agora não vai? Você bota mais 100, tá? E você perde agora você perdeu 200 reais. Você continua botando dinheiro até que daqui a pouco você já tá em dívida. Cara, tem uma hora que você vai finalmente entender que aquele investimento não vai te dar retorno, tá bom? Só que quando você percebe isso muito tarde, ao invés de perder 100, 200, 300 reais, você já perdeu teu apartamento, você já perdeu tudo. Não tem como a gente saber de antemão, muitas vezes, que uma coisa não vai dar certo. Mas a gente tem como minimizar o investimento que a gente faz em alguma coisa quando ela começa a dar sinais de que ela não tá dando certo. E a gente tem que conseguir combater esse erro cognitivo racionalmente pensando da seguinte forma: cara, se eu tô chateada porque eu já perdi 2 anos com essa pessoa, imagina eu daqui a 5 anos extremamente chateada porque ao invés de ter perdido 2, eu vou ter perdido 7. Imagina o sofrimento que vai ter se acumulado, o prejuízo da tua autoestima, a perda de tempo que vai ter sido muito maior do que os 2 anos que já se passaram nesse relacionamento sem futuro. Então, quando você para pra pensar racionalmente e você começa a olhar para o futuro, ao invés de ficar olhando só para o passado, você vê que faz muito mais sentido abrir mão daquele prejuízo que você já teve para poder buscar alguma coisa que realmente vai te dar retorno, ao invés de continuar insistindo e perdendo cada vez mais, sabe? Colocando teu tempo, teu esforço numa coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Esse barulho de obra não vai passar tão cedo. Vamos lá. Segunda forma de te pensar que te mantém presa num relacionamento sem futuro é o erro cognitivo chamado de aversão à perda. A psicologia já provou que
os seres humanos têm muito mais aversão a uma determinada perda do que eles têm satisfação ou gratidão por um ganho equivalente. O que isso significa? Perder R$100 é muito mais doloroso do que é satisfatório ganhar R$100. Então, o que acontece? Quando a gente está num relacionamento ruim, o nosso medo de perder aquele relacionamento, por pior que ele seja, ou o nosso medo de passar por um término extremamente doloroso, acaba sendo muito maior do que o nosso desejo ou a nossa motivação para buscar alguma coisa que vai verdadeiramente nos satisfazer, nos trazer plenitude e felicidade no amor. Sucumbir a esse viés cognitivo é muito ruim, porque a verdade é que no médio e no longo prazo, a satisfação com a vida e com os relacionamentos amorosos tende a ser muito mais significativa do que os momentos de tristeza, de prejuízo e de negatividade emocional que a gente viveu no passado. Então, assim, se a gente tiver um pensamento extremamente imediatista, sim, vai ser mais doloroso terminar um relacionamento ruim, sabe? A gente vai sentir de maneira mais aguda aquela dor e aquele sofrimento. Mas se a gente conseguir ter uma visão de maior perspectiva, se a gente conseguir pensar na nossa vida a médio e longo prazo, não faz sentido nenhum evitar a dor e o sofrimento pontualmente, aquela dor e o sofrimento que a gente vai ter se a gente terminar com aquele relacionamento, porque evitando essa dor, a gente vai estar, na verdade, também se privando de uma vida de felicidade, a gente vai estar potencialmente se privando de uma vida de felicidade ao longo de uma outra pessoa. Então, é doloroso, sim, terminar um relacionamento que está sendo ruim, é um momento agudo de dor e de sofrimento que você vai passar. Mas o teu ganho potencial, quando você finalmente abrir mão desse relacionamento, vai ser muito maior do que o que você tem permanecendo em um relacionamento insatisfatório. Que pode ter bons momentos no futuro? Pode, claro. Mas ele, provavelmente, esse relacionamento vai ser muito mais marcado por experiências negativas e dolorosas do que por experiências positivas e satisfatórias. Isso é uma coisa que nós, psicólogos, temos que enfrentar com os nossos pacientes constantemente em psicoterapia, né? Vou te dar um exemplo com ansiedade. O Brasil é um país de muitos ansiosos, então talvez você entenda bem a analogia que eu vou fazer. Quando uma pessoa sofre com ansiedade, ela frequentemente acaba caindo na evitação ou na procrastinação, ou seja, ela evita ou ela procrastina fazer coisas que ela acredita que serão muito dolorosas. E é verdade, fazer aquela determinada coisa, por exemplo, sentar para estudar para uma prova, sentar para fazer um relatório para o trabalho, vai ser doloroso e desgastante para você, sim, mas evitar fazer isso não significa ficar bem. Significa ficar sofrendo com uma ansiedade constante ou ter que se anestesiar. Ficar aí mergulhado ali nas redes sociais, fazendo aquele, scrolling, dando ali, rolando o feed por horas e horas, para poder tentar tirar a sua mente daquilo que está te causando sofrimento, ou mesmo usar bebida ou outros entorpecentes para poder parar de sentir aquele desconforto ou insatisfação que você está sentindo com a tua vida. Mesma coisa acontece quando você evita o término de um relacionamento por medo do quanto você vai sofrer naquele momento. Você não acaba com a tua dor e sofrimento, você prolonga essa dor e sofrimento que você vai ter, porque você fica na situação desconfortável, né? Você só não passa por aquele momento, talvez ali, agudo de dor e sofrimento, mas, como eu falei, isso é um erro cognitivo. Porque uma vez que você tope passar, uma vez que você se dispõe a passar por aquele momento agudo de dor e sofrimento, você abre um vasto campo de novas possibilidades de ser feliz na tua vida, tá bom? Pode ser que você precise de ajuda para fazer isso. Por isso que a psicoterapia tá aí. Qualquer coisa, não hesite em procurar um profissional para te ajudar, beleza? Então vamos lá. Terceira forma de pensar que te mantém presa em um relacionamento sem futuro. Esse é ótimo, porque eu acho que vai contra uma visão muito arraigada que a gente tem no senso comum.
Então, a terceira forma de pensar que te aprisiona a um relacionamento negativo é o que a gente chama de viés da posse. Antes de eu explicar o que é o viés da posse, deixa eu falar sobre essa perspectiva do senso comum, né, que a gente tem tão enraizada na gente, às vezes a gente não consegue enxergar isso que eu quero explicar para vocês, que é o viés da posse. Então, a gente tende a acreditar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Tem esse ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E é verdade, em algumas circunstâncias a gente acaba valorizando mais aquilo que a gente não tem do que a gente tem. Mas existe sim na nossa mente um erro cognitivo que frequentemente leva a gente a fazer o contrário. E na área dos relacionamentos amorosos, esse erro cognitivo é muito presente, que é o viés da posse. É a crença de que aquilo que você possui é o melhor que existe ou o melhor que você pode ter. Tá começando a entender onde eu quero chegar? Então, sabe quando você tá com aquele cara e você tem medo de ninguém mais na face da terra te satisfazer? De você não encontrar ninguém mais que goste de ver aquela série que você gosta, ou que compartilhe aquele trauma do passado que vocês dois vivenciaram? Pois é, esse é o viés da posse. É a crença, vou repetir, de que aquela pessoa que está com você é a melhor do mundo ou é a melhor que você pode encontrar, que você pode ter. E é claro que esse viés cognitivo, ele pode ter um aspecto positivo. É ele que faz com que os nossos parceiros amorosos sejam insubstituíveis, né? Uma vez que você já está se relacionando com uma pessoa há 1, 2, 3, 5, 10 anos, ela ganha uma característica única, especial para você. Nenhuma outra pessoa da face da Terra vai ser igual a ela. A questão é que quando você está vivendo um relacionamento negativo com essa pessoa, quando o seu relacionamento é insatisfatório, você está em dor e sofrimento, esse viés cognitivo vai ser o seu pior inimigo. Então veja bem o que eu estou falando. Esse viés cognitivo ele pode ter um aspecto que favorece os relacionamentos amorosos quando esses relacionamentos são positivos. Por outro lado, esse viés cognitivo vai ser seu pior inimigo. Vai jogar a tua autoestima pro chinelo e vai fazer com que você acabe comparando negativamente todas as outras pessoas da face da Terra, né? Quando você compara essas pessoas com aquela com quem você está se relacionando. Você vai criar a ilusão de que aquela pessoa com quem você está se relacionando é a mais perfeita, é a mais especial, é única e você nunca mais vai encontrar alguém igual a ela. Ainda que os aspectos que te mantêm unido ou unida, né, a essa pessoa sejam ínfimos, perto de toda a negatividade que tem no relacionamento. E aí, olha, tô com um visitante aqui, vou ter que tirar ele, senão daqui a pouco ele vai derrubar o celular. Esse é o gato Tom. Conheceu o pessoal. Então estão apresentados. É o gato Tom. Tem outro também, a chulamífera. Provavelmente vai aparecer nos vídeos aí no futuro. Então eu fui muito vítima desse viés cognitivo com um ex-namorado com quem eu vivi um relacionamento muito tóxico e violento. A gente compartilhava alguns traumas, né, do nosso passado. Os nossos pais haviam sido assassinados. E isso é uma coisa assim muito marcante, né, na história de vida de uma pessoa. E ter encontrado uma pessoa que sofreu o mesmo tipo de coisa que eu era pra mim extremamente significativo. Eu achava que só ele ia me entender, né? Fui vítima desse pensamento por muito tempo. Hoje em dia eu tô com uma outra pessoa já há 12 anos e eu posso dizer pra você com certeza absoluta, apesar do pai do meu atual marido não ter sido assassinado, a gente consegue ter uma conexão emocional muito mais profunda e um relacionamento extremamente satisfatório. Coisa que eu não consegui, né, com esse ex-namorado com quem eu compartilhava alguns eventos extremamente significativos do passado. Além disso, a família dele era da mesma cidade do interior da minha família. Então todas essas coisas criavam essa ilusão, né, do viés da posse, de que aquilo ali que eu tinha encontrado, aquilo ali que eu tinha com essa pessoa, as características dessa pessoa, eu não ia encontrar em mais nenhum outro lugar. E isso foi um erro de pensamento que me manteve aprisionada num relacionamento muito
por muito tempo, muito ruim, né? Pra não falar outra coisa, por muito tempo, tá? Então, livre-se você também desses erros cognitivos, para que você possa se libertar e partir para o mundo para buscar o relacionamento que você realmente quer, que realmente vai te fazer feliz. Beleza? Então, pessoal, obrigada por ter ficado comigo até aqui, obrigada pela sua atenção, espero que esse vídeo te ajude a entender melhor por que você fica presa em relacionamentos que não têm futuro. Se você sofre com algum desses erros cognitivos, deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos se você quer saber tudo o que tem para se saber sobre a arte e a ciência do amor. Um beijo e até a próxima!